Vamos começar. Iniciando aí, tomando a aula, né, que a gente já tinha iniciado, depois desse intervalo, agora eu vou começar a gravar. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir interrompendo. Abre o microfone, fala, e vão interrompendo durante a aula, porque o áudio agora voltou ao normal. Depois que reiniciou o computador, aí voltou ao normal. Tá joia? Nós temos 9 alunos. Estão ouvindo? Sim. Tudo certo, professora. Continuar, né? Agora tá bom o microfone, fica melhor. Então, vamos lá. A gente estava lá no balanço de massa. Voltando lá para o livro. Estão conseguindo ver a tela? Está compartilhada? Tá, né? Hein, pessoal? Sim, tá compartilhada. Então, vamos lá, onde eu parei. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício, aí vai ficar melhor. Para entender o assunto. Eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios que vai ser a atividade parcial 2, tá? Então, vocês têm até o dia 24 para me entregar a parcial 2. E quem não entregou a parcial 1, entregar também até o dia 24. Aí, quando terminar a aula, eu vou disponibilizar todo o material. Oi? Eu entreguei e tem uma nota lá como ausente. Você entregou? Se algum aluno entregou e tiver como ausente, me envia novamente por e-mail ou pelo AVA. Na verdade, o melhor canal é o AVA. Aí, caso não consiga, você não tenha acesso ainda, você envia por e-mail. E me avisa no grupo do WhatsApp que eu fiz com vocês, que aqui já enviou o e-mail. Aí pode ser o e-mail da Croton, ou o e-mail do Hotmail, ou o AVA, esses 3 canais. Mas só me avisa pelo grupo do WhatsApp, para que eu abra o e-mail certo. Aí eu vou atualizar, tá bom? Tá certo. Então, deixa eu chegar lá. Vocês receberam aquele material do Excel que eu mandei para vocês? Sim, o que tava no AVA? No AVA. Aham, sim. Tá. Porque tem um capítulo que é de Excel, para vocês aprenderem a utilizar o Excel, porque vocês, mais para frente, eu vou passar uns exercícios que vocês vão precisar do Excel. Então, ali tem um passo a passo de como usar as principais funções do Excel intermediário. Não chega a ser o avançado, é o básico com o intermediário. Então, como a gente estava falando, a gente está nos balanços de massa estacionários sem reação química, né? Então, vamos lá, onde a gente estava nos modelos das correntes e a gente estava passando para o primeiro balanço aqui, né? Parei aí, não foi? Não é isso, gente? Parei aí. Isso. Pronto. Então, a gente agora vai mostrar a equação geral do balanço de massa. O balanço de massa ele tem 2 equações.
ele tem o balanço de massa geral, que é quando eu faço só com as vazões de entrada e saída do meu processo, e ele tem o balanço de massa por componente, quando eu utilizo as frações mássicas, certo? Então, vamos primeiro para o balanço de massa. Então, você faz o balanço de massa em dois momentos. Você faz ele geral, para determinar as vazões, e depois você faz ele por componente para determinar as composições. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ele diz que, supondo que o metano seja um componente presentes nas correntes de entrada e saída de uma operação unitária, presente em um processo contínuo, e visando avaliar se a unidade está trabalhando da forma que foi projetada, as vazões mássicas de metano sejam medidas em ambas as correntes, e observou-se que possuem valores diferentes. Então, eles observaram que a vazão de entrada, vazão mássica de entrada, é diferente da vazão mássica de saída neste processo. Isso pode acontecer? Hein, gente? Isso pode acontecer? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, né? Ó, ele está falando que a vazão mássica de entrada é diferente da vazão mássica de saída. Sendo que nesse processo não tem reação química. A gente está trabalhando em balanço de massa sem reação química. Aí eu estou perguntando, isso pode acontecer? Eu tenho uma massa de entrada numa operação unitária e minha saída... Acho que pode, professora. Porque Que não tem operação de... você acha que pode, mas por que você acha que pode? Porque também não tem uma operação unitária. Oi? O que você falou? Não tem uma operação Não é por conta unitária? Sim, tem uma área aqui, certo? Mas, para você entender a forma geral do balanço de massa, que ocorre numa unidade, a gente considera essa equação aqui, que é o geral. Depois eu vou cancelar os termos para você ver. Porque existe o balanço de massa com reação química e sem reação química, né? Então, a princípio, essas vazões podem ser diferentes, a princípio, né? Eu posso ter uma vazão mássica que entra num processo, numa operação unitária, e na minha saída dessa operação unitária, eu tenho uma vazão mássica diferente. A princípio, pode. Então, vamos ver quando é que pode e quando é que não pode, certo? Então, um balanço de massa, ele é feito como? Balanço de massa. Você tem a entrada, que é a entrada através do limite do sistema. Você tem a geração, a entrada mais a geração, que é o que é produzido dentro do sistema, então, produzido dentro dessa operação unitária, menos a saída, né? Menos a saída, menos o consumo, o que foi consumido aqui também dentro da operação unitária. Tudo isso aqui vai ser igual ao acúmulo, o que ficou acumulado lá. Então, o balanço de massa, ele tem esses termos. Entrada mais geração, menos saída, menos consumo, igual a acúmulo. O que ficou acumulado dentro do sistema. Aí a gente vem. Se essa é a equação geral do balanço de massa precisa ter esses 5 termos de entrada mais geração, menos saída, menos consumo, igual a acúmulo. Por que a entrada é positiva? Porque eu estou entrando com um reagente,
no meu processo. Então, o meu reagente está entrando aqui no processo, eu chamo positivo, nessa direção. Geração. Geração porque está gerando algo lá dentro. A partir de uma reação, houve uma geração. Então, se gerou, é positivo. Saída é negativo, porque eu estou retirando do meu processo algo. Então, por isso, o sinal negativo. E consumo, eu também estou retirando, estou consumindo o reagente do meu processo. Então, é negativo. Tudo isso vai ser igual ao acúmulo. O que é o acúmulo? Acúmulo é o que ficou no sistema, que não conseguiu reagir, que acumulou aqui. Então, é chamado de acúmulo. Então, o balanço de massa ele pode ser total, sem reação química, e total com reação química, certo? Quando ele é total sem reação química, o que acontece? A gente despreza alguns termos. Quais? A gente despreza geração, porque a gente não está gerando nada, já que não tem uma reação química no meu processo, eu não vou gerar nada. E despreza o consumo. Se eu não gerei, eu também não consumi reagente nenhum para gerar. Então, eu desprezo o termo consumo e desprezo o termo geração. Então, quando o meu balanço de massa é sem reação química, os termos que eu fico é só o que entra menos o que sai é igual a acúmulo, que é esse aqui. O que entra menos o que sai é igual a acúmulo. O termo acúmulo indica que há variação de massa com o tempo, e este termo representa a variação da massa com o tempo. Sendo assim, o termo de acúmulo é diferente de zero. Já os termos de entrada e de saída representam as vazões mássicas que entram e saem no processo respectivamente. Então, surgiu esse acúmulo aqui porque o regime é o quê? Transiente. Certo? Agora, o balanço de massa em estado estacionário ou regime permanente, aquele onde não há variação com o tempo. Então, é um balanço de massa em que eu não tenho variação nenhuma com o tempo. Neste caso, o meu acúmulo vai ser zero. E eu vou ter entrada igual a saída. Então, vamos lá. Para um balanço de massa sem reação química, a minha equação geral do balanço de massa, ela se resume a quê? A dois tipos. Quando o meu balanço de massa é em estado transiente, em estado estacionário ou regime transiente, eu vou ter o termo acúmulo, porque eu posso ter variação com o tempo. Vai ser um processo contínuo, onde eu vou poder, a cada tempo, uma mudança lá, de retirada do meu produto lá. Vai ter variações. Então, entrada menos saída igual a acúmulo. Agora, se é em estado estacionário já está dizendo, cada com tempo, e permanente, que também está permanente lá, sem ter variação com o tempo, esse acúmulo vai para zero e o que entra vai ser igual ao que sai. Entenderam? Aqui, balanço de massa para um componente e espécie química A. Estão ouvindo? Sim, professora. Entenderam? Até aí? Sim, entendi. Só fala com você, né? O resto não fala, mas tudo bem. Balanço de massa para um componente, uma espécie A. Então, vamos supor que eu tenho uma corrente apenas. A espécie A que vai entrar no meu processo, na minha operação unitária. Eu vou ter que saída de A é igual a entrada de A, mais reagente de A menos acúmulo de A. Aí ele quer dizer o quê? Que se eu tenho uma variação de massa de A com, eu vou ter que a vazão mássica em A menos a vazão mássica em A de E e de S, se o estado é estacionário. Isso implica que o dm/dt, ou seja, a variação da minha massa com o tempo, é zero. Eu não tenho variação da minha massa com o tempo. Logo, a vazão mássica de A é igual, na entrada, é igual à vazão mássica de A na saída. Então, ele está falando a mesma coisa aqui.
Está falando que quando o meu estado falei para vocês lá, eu tenho um estado não estacionário e um regime permanente, significa que essa minha massa não varia com o tempo. Ó, derivada da massa com o tempo. Eu não tenho variação da massa com o tempo. Portanto, a minha entrada é igual à saída. E como é que eu calculo a vazão máxima? Vocês já viram que eu posso calcular a partir de várias vezes. Outra vou ver onde eu tenho a área, a vazão volumétrica e a massa específica. E outra é a vazão volumétrica, que por V, que é a viscosidade cinemática vezes a área. Então, todas essas equações pequenininhas aqui, vocês vão estar utilizando para calcular as vazões que eu já dei na aula anterior. E agora como é que eu faço o balanço de massa por componente? Aqui, ó, ele colocou. A gente tem que o balanço de massa, que a vazão máxima na entrada é igual à vazão máxima na saída. Então, o X de A na entrada vezes a vazão máxima na entrada vai ser igual ao X de A na saída vezes a vazão máxima na saída. Quem é X? É a composição do componente A. E se eu quiser saber o outro componente, se tiver um outro componente, ele é chamado de x menos 1. X menos 1 de A na entrada vezes a vazão máxima na entrada é igual a x menos 1 de A na entrada vezes a vazão máxima na saída. Então, base de cálculo. O que é uma base de cálculo? Como eu falei para vocês, é uma referência, onde vocês vão utilizar essa referência sempre nas vazões. Quando ele der a vazão só de numa corrente eu tenho dois componentes, um componente A e B. Aí ele pega e me dá a vazão somente do componente B. Então, para eu saber a vazão do componente A, eu faço uma base de cálculo. E essa base de cálculo pode ser de 100 kg, de 100 kg por hora, de 100 mols ou de 100 mols por hora. Quando é que eu faço 100 kg por hora e 100 mols por hora? Quando eu quero fazer uma base de cálculo para vazão mássica, eu uso 100 kg por hora. Para vazão molar, eu uso 100 mols por hora. Agora, se eu quero fazer para as composições, se é uma composição em massa, eu uso 100 kg. Se é uma composição em mols, eu uso 100 mols. Certo? Então, a gente vai estar trabalhando dessa forma. Ah, professora, por que 100? É um exemplo. Vocês podem fazer um mol. Certo? 1 quilo e 1 mol. Pode fazer 1000, pode fazer 10. Vai depender de quanto foi dada a vazão. Vocês vão fazer a base de cálculo com base no que vocês têm fornecido. Você não vai fazer uma base de cálculo se só deu 5 gramas de um componente. E se o componente total eram 10 gramas, né? Então, você faz uma base de cálculo com 10. Com 100, se foi dado 65 gramas por hora, quilo por hora. Aí você faz uma base de cálculo com 100. Agora, se foi dado 0,25 mols de um componente, você vai botar 1. Para 1 mol daquele componente, 0,25 é do componente A e 0,75 é do componente B. Então, essa base de cálculo, ela serve para você conseguir encontrar o outro valor que está subtendido na questão. Aí você joga uma base de cálculo, que é o seu todo, retirando o que já foi dado, você encontra o outro que está lá. Certo? Aí tem a análise de grau de liberdade também, que é o grau de liberdade nada mais é do que o número de incógnitas e de variáveis que tem no sistema. Então, você vai estar trabalhando em balanço de massa sempre com sistema. Só que você precisa ter o número de incógnitas de acordo com o número do sistema. Então, se você tem 3 sistemas, você só pode ter 3 incógnitas. Senão, ele não pode ser resolvido. Se você tem 2 sistemas, 2 incógnitas. Então, esse é o grau de liberdade que a gente aprende.
em relação às incógnitas. Então, vocês precisam fazer quantos sistemas forem necessários para desenvolver o seu balanço de massa, de forma que o número de incógnitas seja igual ao número de sistemas. Se vocês tiverem menos incógnita do que sistema, ótimo, vai resolver mais rápido. Agora, se tiver mais incógnita do que sistema, não vai resolver. Vai ser um sistema indefinido. Então, depois vocês dão uma olhada nessa parte de grau de liberdade, mas, na verdade, é isso aí. Certo? Então, vamos dar um exemplo aqui agora. Então, ouvindo até aí? Sim. Então, entendido até aí? Sim, professora. Só a Gabi que responde. Oh, meu Deus. Tem mais alguém nessa reunião? Eu estou vendo 10 pessoas. Só tem 7, viu? Já assumiram 3? Já correram 3 já. Beleza. Então, assim, vamos continuar. Agora, a melhor parte, que é o exercício de tudo isso que eu falei. Então, fecha aí, Gabi, teu microfone para não dar interferência. Vamos lá. Essa questão, ó. 100 quilos de lodo ativado são alimentados em um secador para ser seco pelo aquecimento em uma fornalha. O lodo ativado é carregado em uma fornalha com 60% de umidade e 40% de sólido seco. Note que no processo de secagem, 90% de água é removida. O fluxograma de processo e a rotulagem das suas correntes são apresentados a seguir. Calcule o número de graus de liberdade e as variáveis desconhecidas no processo de secagem. Esqueça o número de grau de liberdade, vamos ver só as variáveis desconhecidas. Quais são? Então, vamos lá. Ele já especificou aqui que você tem uma entrada no secador, onde você entra com uma massa de lodo ativado. Então, isso é apenas a massa. Ele chamou de F, mas é uma massa, porque a unidade é quilo. 100 quilos de lodo ativado. Sendo que ele fala aqui, são alimentados em um secador, que é esse aqui, essa operação unitária, esse secador, para ser seco pelo aquecimento. Dentro do secador tem uma fornalha. O lodo ativado, ele é carregado em uma fornalha com 60% de umidade, então ele colocou aqui, ó, 60% de água e 40% de sólido seco. 40% de sólido seco. Então, isso aqui é a composição do lodo. A massa, esses 100 quilos de lodo que a gente vai injetar nesse secador, a composição dele, do que ele é composto? Ele é composto de sólido e de água, onde 40% é sólido e 60% é água. Então, ele especificou essa minha corrente 1, certo? Aí, agora vamos para frente. Ele diz, note que no processo de secagem, tem 2 saídas, uma de água e outra de lama. Aí ele diz, note que no processo de secagem, 90% de água é removida. Então, no processo de secagem, 90% de água é removida. Se 90% de água é removida, eu vou ter aqui o quê? Um X de água aqui, né? E aí ele diz que o fluxograma de processo e a rotulagem das duas correntes são apresentados a seguir. Calcule o número de variáveis desconhecidas. Então, num balanço de massa, quais são as variáveis desconhecidas? A gente tem a entrada, que é essa secagem, eu vou sair com água e com lama tratada. Aí ele colocou aqui, ó. A lama tratada, ele não tem quantos quilos vai ficar de lama tratada. A água, ele também não tem a massa da água. Quanto vai ser de água. Ele só deu a composição da água removida. Ele disse que durante esse processo, 90% da água é removida. E o restante vai ficar na lama. Então, se 90% da água está sendo removida, eu vou ter o quê? É 90% de 60% que entrou aqui, né? Aí 90% desses 60%
que entrou vai dar aqui. Então, significa que eu tenho o X da água aqui. O X da água removida é 90%. E o X da água aqui é o quê? 10%. Desses 90. Se 90 saiu aqui, falta 10. 10 está na lama. 10% está aqui. Lembrando que é 90% e 10% dos 60% de água que entrou, certo? Então, tem que fazer uma regrinha de 3 para saber quanto de fato é de água que tem aqui e aqui. Ele não deu também a quantidade de lama tratada. Nem deu a massa da lama e nem deu a massa da água. Então, e a gente precisa encontrar. Então, a gente precisa encontrar aqui também o sólido, quanto saiu de sólido aqui. Aqui, como só sai água, ele deu a composição, falta a massa. Tá claro? Então, vamos ver como é que ele resolve. Fez um balanço de massa global, onde colocou entrada mais geração, menos saída, menos consumo, igual a acúmulo, que é o balanço de massa geral, só que é estado estacionário. Então, se é estado estacionário, a gente sabe que o acúmulo é zero. Se é sem reação química, a gente sabe que geração é igual a consumo, que vai ser igual a zero também. Então, significa que o nosso balanço de massa vai ser simplificado em entrada igual a saída. Quem está entrando e quem está saindo? A gente vai lá no balanço. Eu entro com uma massa F, né? Uma massa F e eu saio com uma massa W, que é a água, e uma massa P, que é a lama tratada. Então, a entrada, que é a corrente 1, é igual a 2 mais 3, a corrente 2 mais 3. Porque tudo que entrar vai ter que sair. Então, foi feito o balanço global aqui, onde F é igual a W mais P. Aí, balanço de massa parcial para a água. Então, você vai fazer um balanço de massa para cada componente. O parcial para a água vai ser o X da água vezes o F é igual ao X da água vezes o W mais o X da água vezes o P. O que isso quer dizer? Eu vou pegar a minha composição da água que eu quero e vou multiplicar por cada fração dessa. Então, eu multiplico ela na entrada, a água que da entrada vai ser vezes o fluxo de entrada, tá vendo? Aí, a minha composição de água da saída vai ser vezes o fluxo de água. E mais a minha composição de água, que é o XW, vezes o fluxo do lodo. Aí, eu tenho 2. Ele deu a composição. Ele deu que a minha entrada, a minha composição de água de entrada, ele deu que foi 0,6. Por quê? Porque ele disse que era 60% de água que entrava aqui, ó. Então, se eu estou entrando com 60% de água, desses 100 quilos que entra aqui, se eu botar uma base de cálculo para cada 100% que eu entrei aqui da minha composição, 60 é de água. Aí eu dividindo isso aqui por 100, eu tenho que é 0,6 é água. Então, isso vezes a minha composição eu tenho aqui. Já foi dado. X, o X da água, vezes do fluxo, só o X da água desse F aqui é 0,6. Esse X eu tenho. E eu tenho o F, que é 1000, né? Então, eu consigo calcular essa primeira parte aqui. Eu tenho que o X da água pura é 1. A água pura é 1. 90% de água removido no topo. Então, eu vou ter que... Eu falei para vocês que 0,9, porque 90% é 0,9 de toda a água que vai sair, vezes 0,6, vezes 1000. Então, eu tenho 54 quilos de água. Então, como foi que eu resolvi isso aqui? Eu multipliquei aqui a minha composição da água, que eu já tinha, vezes a composição
do meu fluxo aqui, vezes 100, que é o meu fluxo. Então, eu peguei o balanço nessa primeira parte aqui da água. Eu igualei isso. Eu igualei isso aqui. Fiz o balanço, deu 54 quilos. Então, já determinei quanto eu tenho de água no total. Como temos FW pelo balanço global em 1, a gente tem que F menos W é igual a P. Então, se F é 100 e se W é 50, eu já encontro P no balanço global, que é 46 quilos. Então, por que foi que eu consegui encontrar a minha composição da água aqui? O meu balanço aqui da água, na corrente da água. Só para vocês entenderem. Nessa corrente 2 aqui, só sai água. Só sai água. E já foi me dado que sai 90% de água. Então, para eu encontrar a massa desses 90%, eu não tenho que é o 90% vezes a massa daqui, só que eu tenho que a água que entra aqui, se eu multiplicar esse 60%, que é o 0,6 vezes essa massa, eu tenho a massa da água. Então, se eu tenho a massa da água aqui, e eu subtraio, e eu igualo, né, a essa massa da água aqui, eu consigo encontrar a minha massa da água. Foi o que ele fez. Conseguiu encontrar a massa da água, que foi 54. 0,9 vezes 0,6, por quê? Porque é 0,9 de 0,6 vezes 100. Então, eu estou tirando de toda a massa que eu tinha, de água que entrava no sistema, 0,6 vezes 100, significa que eu tinha isso aqui de massa entrando no sistema. 60, né? Quilos. Aí eu multipliquei por o quanto sai nessa corrente, que é 0,9. Então, eu tenho 54 de água. Desse jeito, eu encontrei a massa da água. E para encontrar outra massa, que é a massa do lodo, é o balanço de massa. Se eu tenho que a entrada é igual à saída, eu pego aquela equação da entrada e da saída que está aqui em cima. Ó, já tenho a da água e já tenho a massa total. Aí eu encontro o P, que é a do lodo. Só eu subtrair a massa total menos a água, eu encontro o P. Foi o que ele fez aqui. Ele subtraiu F menos W igual a P e encontrou P. 46 quilos. Pronto. Com isso, eu já tenho todas as composições em massa do meu balanço. Eu tenho aqui o meu F, que é 100 quilos. Eu tenho o meu W, que é 54. E eu tenho o meu P, que é 46. Agora eu vou encontrar o que? As composições. Minha composição aqui já está encontrada. É 0,4 sólido, 0,6 água. Minha composição aqui eu já tenho a da água, que é 0, quanto a da água? 9. Falta eu encontrar aqui. Aqui eu tenho que a água é 0,1. O X da água é 0,1. Porque se aqui é 0,9 e é 1, tem que somar 1, a composição aqui é 0,1 de água. Então, 1 menos 0,1, eu vou ter 0,9 de sólido. Mas vamos ver aqui como é que ele fez. Balanço para a água. Então, ele voltou lá para o balanço para a água, onde ele está querendo encontrar a composição, quanto tem de água. Então, X, pegou aquela equação, que é X da água vezes F, menos X da água vezes W, dividido por P. Então, é aquele balanço aqui, ó, para vocês lembrarem. É esse balanço aqui. Então, balanço parcial para a água, onde ele faz que o balanço da água parcial vai ser igual cada fração mássica, certo? Multiplicado por sua massa. Então, a fração mássica da água multiplicada por a massa de entrada é igual à fração mássica da água multiplicada por a massa de água, mais a fração mássica da água multiplicada por a massa do lodo. Ele pegou esse balanço aqui e colocou aqui, rearranjou. Colocou em função da massa de água no lodo.
Então, qual é a composição de massa de água no lodo? Foi o que eu falei para vocês que era 0,1. Deu 0,13 aqui, porque foi feito com todas as decimais. Então, ele multiplicou aqui, ó. A fração de água vezes F menos a fração de água vezes W, que é a massa. Então, 0,6 vezes 100 menos 1 vezes 54, dividido para a massa total. Aí, encontrou 0,13. E aí ele encontrou, fez a mesma coisa aqui, igualando que o X do produto aqui, do lodo, mais o X do lodo é igual a 1, vai ter que ser igual a 1, o sólido, mais a água, tem que somar 1. A fração sólida mais a fração de água, que foi isso que eu falei para vocês aqui, ó. Que ele dá, ó. Eu tenho X, que é igual a água, e eu sei que o sólido é 1 menos X. Então, significa que o X da água mais o X do sólido é igual a 1. É o que ele está fazendo aqui. Está dizendo que o X do sólido mais o X da água em P, que é na lama, é igual a 1. Então, ele substitui. X de P, então, do sólido vai ser 1 menos o X da água. Como já encontrou o X da água aqui, substitui de 0,87. Assim, o X vai ser 0,13 e 1 menos X, 0,87. Então, ele conseguiu encontrar aqui a composição. Esse X da água, que deu 0,13, e aqui deu 0,87. Isso está coerente? Tá. Porque se sair pouca água aqui, o meu sólido tem que ser maior, minha fração de sólido. Está saindo 0,87. Se eu transformar isso em percentagem, é como se estivesse saindo 87% de sólido e 13% de água. Por quê? Porque o restante da água sai toda aqui. Certo? Aí, se eu somar, tem que dar a mesma quantidade que entrou. Vocês verem que a massa, se eu somar 54 com 46 dá 100. E eu somando o X, também tem que dar a mesma quantidade daqui. Senão, não fecha o balanço. Ó, 54 com 46 dá 100 quilos, que é a massa de entrada. E nas composições, 0,13 com 0,87 dá 1. Lá. Então, dá 1. Tá certo, né? Ok. Aquela primeira questão do vapor, ele está resolvendo aqui, do gerador de vapor. Mas eu vou passar para uma outra questão. Esse aqui. Imagine que vocês têm essa operação unitária com 3 correntes, ó. Uma alimentação e 2 saídas. Saída 2 e a saída 3. Aí, o que foi dado nessa questão? Ele deu uma corrente de alimentação de uma coluna de destilação contém uma mistura líquida composta por 35% molado de tolueno, 25 molado de xileno e a composição restante de benzeno. Então, lembre-se que a composição tem que dar 100% ou 1 ou 1000. Então, se eu tenho 35% de tolueno e 25% de xileno, eu já tenho aqui quanto? 60%. E o restante é benzeno. Quanto é? É 40%. Então, 40% é benzeno. Vamos ver aqui como é que ele colocou. Então, a alimentação aqui eu tenho tudo. Então, tolueno, xileno e benzeno, porque ele me deu lá. Então, para 100 kmol por hora. Então, vocês já vão tirar aqui, ó, 25%, 35% e 60%. Então, vocês já vão ter na alimentação uma corrente de alimentação. Então, na alimentação, vocês conseguem ter todas as composições. Aí, a alimentação original é caracterizada por uma vazão molar de 100 kmol. O produto da corrente de fundo da coluna é 97% de xileno e 0 de benzeno.
Então, se eu tenho 97% de chileno e 0 de benzeno, quanto eu tenho? Está faltando 3% aqui. Esse 3% vai ser de tolueno. Então, eu já teria aqui, ó. Eu teria mais ou menos quanto seria. E na corrente de fundo, a coluna deve ser projetada para recuperar 93% da alimentação de B. Na corrente de destilado. Então, tem que ser 93% de B. Lá no destilado, aqui em cima. Tem que ter 93% de B. Por quê? Numa operação unitária de destilação, o produto tem o produto de topo e o produto de fundo. O produto de topo é o produto com maior valor agregado. É o produto que eu realmente quero. É a minha direção principal. E o produto de fundo é o produto de menor valor agregado e geralmente eu uso ele para reprocessar novamente, certo? Então, quando ele diz que ele quer recuperar, ó, a coluna deve ser projetada para recuperar 93% da alimentação de B na corrente de destilado. Então, significa que na corrente 2 ele quer 93% de B aqui. E os outros 7% podem ser chileno e tolueno, mas 93% que ele já deu as composições desses, né? Ele diz que tem 0 de benzeno aqui. E aqui no fundo só sai chileno e tolueno. Nesse. Já disse que só vai sair chileno e tolueno. E ele deu as percentagens de chileno e tolueno. Ou ele deu a percentagem só do benzeno, né? Mas você encontra. Aqui, ó. Então, como é que foi feito? Ó, resolução da situação problema. Então, ele veio e colocou a alimentação, X de T, X de T, X de X e X de B. Ou seja, composição do tolueno, composição do chileno e composição do benzeno. Então, aquilo que eu falei para vocês. Ele deu a vazão molar, 100 mol por hora. E aí, ele falou que deu na questão 0,5% de tolueno, que transformando em vazão em mol, né, dá 0,35. E aqui deu em fração molar. E aqui deu 0,25, fração molar de chileno, que ele deu também na questão. Como eu sei que tem que ser a soma de todas as frações molares, então isso aqui vai ter que ser 0,4, para poder somar 1. Por isso que a gente já sabe automaticamente o benzeno, mesmo se ele der. No fundo, eu vou ter, ele disse que o tolueno, ele não deu do tolueno, mas ele deu do chileno, se eu não me engano. Vamos lá de novo na questão. Ele disse que 90% era chileno e benzeno era 0. Então, veja só. Ele disse que 97% era chileno, então 0,97. E disse que eu tinha 0 de benzeno. Então, já sei que 0,03 é de tolueno. Aí eu consigo somar 1 aqui, na corrente de alimentação e de fundo. Realizando o balanço de massa global, temos entrada mais geração, menos saída, menos consumo, igual a acúmulo. Mesma coisa, esse estado é estacionário, então acúmulo é 0, porque não há variação de massa com o tempo, o DMT é 0, e não tem reação química, então geração é igual a consumo, que é igual a 0. Eu fico só com entrada igual a saída, do mesmo jeito do outro. Aí eu venho o quê? Ele deu que a vazão de alimentação é 100 mol por hora. A vazão de alimentação é 100 mol por hora. E ele não deu essas vazões aqui. Ele não deu, ele deu vazão molar aqui, na corrente 1, mas ele não deu a vazão molar na corrente 2 e nem na corrente 3. Então, no meu balanço geral, eu vou ter que a minha vazão, minha entrada é 100, né? Porque a minha vazão molar em 1 vai ser igual a minha vazão molar em 2 mais a minha vazão molar em 3. Só que só foi dado a vazão molar em 1. Como é que eu faço para encontrar as outras duas? Fazendo o balanço parcial. Então, eu faço o balanço parcial. Qual é o mais fácil de encontrar? Eu faço o balanço parcial onde? Eu faço o balanço parcial aqui no início, no final, onde eu faço? Vou fazer no fundo, né? Porque eu tenho isso aqui definido, tenho isso definido, eu vou conseguir encontrar N, vou ficar só
a variável n. Então, vamos lá. Então, foi feito o balanço para um componente. Você pode fazer para qualquer componente. Foi escolhido o benzeno, que é 0, porque fica mais fácil a conta. Então, x do benzeno em 1 vezes a vazão molar em 1. Vai ser igual ao x do benzeno em 2 vezes a vazão molar em 2. Mais o x de benzeno em 3 vezes a vazão molar em 3. Então, perceba, do balanço geral, o que é que você vai fazer? Você vai escolher um componente e vai multiplicar por cada vazão dessa. Então, eu escolhi que componente para encontrar a vazão molar em 3 que eu queria. E eu quero encontrar a vazão molar em 2. Eu escolhi o benzeno. Por quê? Porque é 0 aqui. Vai ficar mais fácil. Vou zerar algum termo aí. Vou zerar quem? Vou zerar um termo, vai ficar mais fácil de resolver a questão. Aí eu tenho que a fração massa, a fração molar do benzeno em 1 é 0,4. Eu tenho aqui. Vezes 100, que é a vazão molar. Em 2, ele falou que era 0,93 do benzeno. Em 2. Que é aqui em cima. Ele deu 0,93 de benzeno. Vezes N2. Mas ele disse que aqui é 0. 0 vezes N3. Então, já mato o N3, que ia ser uma incógnita para mim. Então, eu consegui encontrar a minha vazão molar em 2. Pegando a vazão molar em 2, voltando para o balanço geral aqui, eu já consigo imediatamente encontrar a minha vazão molar em 3. Facinho, facinho, encontrei a vazão molar em 3. Pronto. Era o que ele queria. Ele queria essas vazões molares. Então, nem precisei achar essas composições aqui, porque a questão só pedia a vazão molar em 2 e em 3. Não precisei nem calcular essas composições. Tá claro, gente, até aí, essa questão? Estão entendendo, gente? Sim, tá, claro. Bora, Gabi. Sim, professora. Quem mais entendeu? Só a Gabi, é? Só tem você, Gabi. Não. Aí tem Tô falando 7, né? 7 não, 6, porque um sou eu. Dayana, você entendeu? Andressa, entendeu? Sim, professora. Deixa eu ver mais. João Lucas. Entendeu, João Lucas? Ok. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, vocês já conseguem, com essas duas questões, calcular. Já sabe como é que calcula um balanço de massa global, né? Sem reação química e em estado estacionário, que é entrada igual a saída. Faz o balanço global, depois faz o balanço parcial. Como é o balanço parcial? É escolher um componente da corrente e multiplicar cada fração da corrente por a sua ou por a sua massa. Vocês viram que ele não deu vazão, deu massa. Pode ser, ele pode dar só massa. Então, ele pode dar massa, pode dar volume, ou pode dar vazão mássica, vazão volumétrica, ou pode dar só mol ou vazão molar. Mas você vai sempre multiplicar a composição do componente que você escolher por a vazão na corrente. Aí você vai conseguir determinar com esses sistemas, tudo resolvendo a partir de sistemas, você vai determinar as variáveis. E aí tem que ter a lógica, que é o que eu pulei ali do número de condição de liberdade do sistema. Porque eu acho que vocês não precisam disso aí, vocês têm que ter um raciocínio lógico de entender onde é melhor eu fazer o sistema. Como é que eu consigo resolver o sistema? Quando eu tenho um número de sistemas que eu consiga eliminar o máximo possível de variáveis para ficar o mínimo possível de variáveis, como esse que a gente fez agora. A gente escolheu o benzeno que era 0 porque a gente eliminou aquele N2, senão ficaria com duas incógnitas. As incógnitas eu não conseguiria resolver ali, né? Eu ia ter que criar mais um sistema para poder resolver. Então, é isso que vocês precisam estar ligados. Mas não é difícil. Alguma pergunta? Alguma pergunta, professora. gente? Deixa eu ver Não. se tem mais.
Vou ver mais um aqui. Um outro exemplo aqui. Esse. Olha só, outro processo aí. A gente tem aqui um fluxograma, onde ele diz: uma mistura líquida contém 45% de benzeno. Então, eu tenho 45% de benzeno. Ele já transformou aqui em 0,45 kg de benzeno por quilo. Então, perceba, foi dado em percentagem, 45%. Como a minha massa, a minha vazão aqui é litro-hora, e ele quer que eu calcule em vazão mássica, que ele já deu aqui agora, o que foi que o autor já fez? Já transformou essa percentagem aqui na mesma unidade da vazão máxima, porque eu tenho que calcular, trabalhar tudo na mesma unidade. Então, ele fez o quê? Uma base de cálculo. Ele disse que para 1 quilo que eu tenha de massa, eu vou ter 0,45 kg de B e 0,55 kg de T, por cada quilo de massa. Ele fez o quê? Porque a fração mássica não pode ser maior do que... Então, aqui vai dar 1. Aí, vamos ver aqui, ó. Ele deu: uma mistura líquida contém 45% de benzeno, B, e 55% de tolueno, T, em massa. Alimenta uma coluna de destilação. Então, nossa operação unitária aqui dentro é uma coluna de destilação também. Uma corrente de produto que deixa o topo da coluna, o produto de topo, contém 95% molar de B. Então, eu tenho 95% molar de B. Então, ele já deu em mol, tá vendo? Para trabalhar. Então, faço a base de cálculo também. Para cada 1 mol de B, para cada 1 mol, né, da minha composição nessa corrente, 0,95% é de benzeno. É benzeno que o B aqui? É. E aí eu sei que se 0,95 é mol de benzeno, eu vou ter quanto de tolueno? Para completar 1. 0,05 de tolueno. Então, já tem aqui esse meu mol. A fração molar. Então, vamos lá. Ó. Ele deu a fração molar. Uma corrente de produto que deixa toda a coluna contém 95 molar de B e uma corrente de produto de fundo contém 8% do benzeno fornecido à coluna. Querendo dizer que 92% do benzeno sai pelo topo. Então, aqui ele disse que esse fundo aqui, ó, tem 8% de benzeno da alimentação. Então, ele deu em massa. Tá vendo? Na verdade, ele deu fração, 8% de B da alimentação. Então, 8% desse B aqui, que entra 8% de 45 kg por quilo, vai sair aqui no topo. Então, se 8% sai aqui no topo em massa, significa 0,8 de massa de benzeno que sai aqui. Se 0,8 sai aqui, o que entra não é igual que sai? Então, provavelmente aqui, a massa de benzeno aqui vai ser 0,92. Perceba uma coisa. Quando ele dá em mol, eu tenho que transformar para massa. Ó. Aí eu tenho que ter o Y e 1 menos Y, que vai ser em massa. Esse aqui é como se fosse o meu X. Aí ele pergunta: diante do fluxograma completamente rotulado e da divisão de 8% menos 92% do benzeno entre as correntes de produto, não é uma composição nem uma vazão. No entanto, constitui-se em uma relação adicional entre as variáveis das duas correntes. E, como tal, é escrito no diagrama para ser incluído na análise dos graus de liberdade. Aí ele pergunta, assinala a alternativa que apresenta o número de graus de liberdade. Isso aqui eu sempre pulo, não gosto de trabalhar com grau de liberdade com vocês, isso não cai na prova. Então, na verdade, eu quero que vocês façam essa questão aqui para encontrar nessa questão o que está faltando nela. Neste e neste. Certo? Com os sistemas.
Então, a gente terminou essa parte de balanço de massa, sem a reação química, e com apenas uma operação unitária. Aí a gente tem agora, o que vai mudar é que nós vamos ter agora duas operações unitárias. Então, em vez de ter uma unidade só, vou ter a unidade 1 e a 2. Então, eu tenho uma alimentação na unidade 1, tenho o produto da 1, depois eu tenho uma saída da 1 que vai para 2, e tem esse aqui. Então, já complicou um pouquinho mais. Já coloquei mais uma operação unitária. E aí, como é que a gente resolve quando é desse jeito? Se eu tenho esse sistema. Do mesmo jeito. Então, percebam, duas colunas de destilação em série são usadas para separar os componentes de uma alimentação que contém 30% de benzeno e 50% de tolueno. Então, 30% de benzeno, aqui a alimentação, 0,3. E 55% de tolueno, 0,55. Então, o chileno, ele deu chileno, deu 15% de chileno, mesma questão, 15% de chileno, pronto. Deu todas as composições aqui. Para um mol, né, a base de cálculo, a gente consegue ver tudo. A vazão máxima de entrada nessa coluna 1. Aí ele colocou. A análise da corrente de topo da primeira coluna tem uma pureza de 94,4 de benzeno e 4,54 de tolueno e 1,06 de chileno. Então, ele deu em percentagem, a gente transforma em composição e tem todos eles também no topo da coluna 1. Vamos lá como ele fez. Ó. Transformou em frações mássicas, né? E ficou tudo, tirou a percentagem, dividiu tudo por 100. Como é que eu transformo? Divido tudo por 100. Então, tem todos os componentes. Aí, aqui, ele deu. A segunda coluna é projetada para recuperar 92% do tolueno da alimentação no topo da coluna, com a composição de 0,946. Então, no topo da segunda, ele deu só tolueno, 0,946. A gente sabe que a soma dos três vai dar 1, mas a gente não tem um segundo, então não tem como tirar o terceiro. Então, é uma incógnita para a gente ainda o chileno e o benzeno aqui. E ele diz que a sua base deve conter 92% de chileno da corrente de alimentação com uma composição de 0,776. Calcule todas as composições das correntes. Então, ele disse que a composição do chileno aqui é 0,776. Aí, ele quer todas as composições das correntes. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega e chama as duas colunas de um sistema. Primeiro, a gente separa o primeiro sistema aqui. Vamos fazer o balanço global aqui, porque eu tenho todas as composições desse, todas as composições do 2, algumas do 5 e algumas do 4. Então, faço balanço na primeira. Primeiro passo, fazer a análise de graus de liberdade, que eu pulo isso. Não gosto de ir por esse caminho. Então, o segundo passo é o balanço global de massa e balanço de massa parcial. Certo? Aí você vê. Ele deu algum valor? Aí você fica logo maluco numa questão dessa. E agora, como é que eu faço? Ele não deu vazão máxima em nada. Ó, não deu a vazão máxima em nenhum, nem 2, nem 3, nem 4. O que é que eu faço? É onde vem o pulo do gato. É a base de cálculo que eu falei para vocês. Quando não é dado nenhuma massa, a gente vai supor, fazer uma base de cálculo. Então, vamos pegar 100 como base de cálculo, que é o que ele considera sempre, sugere. Então, é o que ele fez aqui, ó. Admitindo-se uma base de cálculo M1 de 100 kg por hora. Por que ele botou 100 kg por hora? Porque ele já viu que era fração mássica. Então, já botou na unidade certa, para não ter problema. Pronto, agora ele já tem uma massa para começar a questão. E aí ele fez o balanço global. M1 vai ser o quê? A massa que entra é igual a tudo que sai no balanço global. Quem está entrando aqui, M1, está saindo M2, M5 e M4. Então, M1 é igual a M2 mais M4 mais M5. Foi o que ele fez aqui no balanço global. Pronto. Certo? Então, ele tem dois sistemas. Um sistema
sisteminha aqui. Agora ele faz o balanço de massa parcial para o benzeno. Por que ele escolheu o benzeno? A gente pode escolher qualquer componente, como eu falei. Mas por que escolheu o benzeno? Vamos ver? Porque o benzeno... Eu tenho benzeno aqui, tenho benzeno aqui, não tenho benzeno aqui nem aqui. Aí ele escolheu o benzeno, porque eu tenho... Porque é uma das incógnitas que eu tenho para fazer. Depois ele vai escolher o xileno e o tolueno. Vamos lá. Ele fez primeiro para o benzeno. Fazendo para o benzeno, ele vai encontrar 0,3 do benzeno, 0,994 em M2. Em M4 ele não tem benzeno e em M5 ele não tem benzeno. Então, ele... X do benzeno em 1, 0,3 e a massa em 1, 1000. Benzeno em 2, 0,94. Então, ele encontrou aqui, com esse primeiro sistema, com o balanço do benzeno, ele ficou com essa equação 3, porque ele não tinha todas as incógnitas, né? Ele só tinha o X do benzeno em 1, que era 0,3, ele tinha a massa em 1, que era 100, e ele tinha o X do benzeno em 2, que era 0,994. Mas ele não tinha nada de benzeno na corrente 4 nem 5, então ele ficou com essa equação 3. Com essa equação 3 e essa equação 2, ele não consegue determinar nada, porque ele tem mais incógnita do que sistema. Ele só tem 2 sistemas e, ó, quantas incógnitas? 1, 2, 3, mas todos os X aqui, 4, 5 incógnitas. Então, 5 incógnitas para 2 sistemas é impossível. Aí ele agora vai fazer o balanço de massa para o tolueno, que é o tolueno, a gente tem mais alguma coisa. A gente tem tolueno na 1, na 2 e tem na 4. Só não tem na 5. Já fica melhor. Aí faz o balanço parcial para o tolueno. Balanço de massa parcial para o tolueno. Como eu falei para vocês, não esqueça. Sempre você pegar a equação do balanço de massa geral, que é essa aqui, e multiplicar as composições de cada corrente. Então, 0,55, que é a composição do tolueno em 1, vezes a massa em 1. 0,04 é a composição do tolueno em 2, tá vendo? Vezes a massa em 2. Mais 0,946 é a composição do tolueno em 3. Mais... Aí, na coluna 5, foi dado o quê? Aqui. Foi dado o xileno. Nem tem tolueno nem benzeno. Aí ele colocou assim, ó, que a soma do benzeno mais o tolueno tem que dar 1. Toda a soma desses 3 componentes aqui, ó. Quando eu somar nessa corrente aqui, quando eu somar o X do xileno mais o X do tolueno mais o X do benzeno, tem que dar 1. Então, ele colocou X do xileno mais X do tolueno mais X do benzeno é igual a 1. Se isso é igual a 1, eu estou trabalhando com tolueno. Então, quanto é o X do tolueno? Aí ele botou em função do X do tolueno, para eliminar o benzeno e conseguir ter um incógnita a menos. Ele foi, e ficou assim, ó. 1 menos X do xileno menos X do benzeno. Ele chamou isso aqui, no balanço do tolueno e colocou aqui dentro, tá vendo? Então, colocou aqui dentro a corrente 5, vezes a corrente 5. Pronto. Agora não dá ainda, porque eu ainda vou ter quantas incógnitas? Eu vou ter, na equação 4, eu tenho uma incógnita, que é esse X aqui, e tenho, lá no balanço, nessa daqui, no balanço eu tenho mais 3 incógnitas, 2 incógnitas, dá 3, então não dá ainda, eu vou ter que fazer outro balanço para o xileno. Tenho mais incógnitas do que sistemas, né? Eu tenho M2 e M4, 2, 3, 4 incógnitas. Tenho 4 incógnitas e 3 sistemas, então preciso de um quarto sistema. Aí eu vou agora fazer o balanço de massa para o xileno. Mesma coisa, eu pego a composição do xileno em cada
Pego o balanço geral de novo e multiplico, vou multiplicando a composição do chileno em cada um. Então, vamos ver lá quem é o chileno. Chileno aqui eu tenho 0,15, tenho na 2, 0,0106, tenho chileno na 5, 0,76, não tenho chileno na 4. Mas eu sei que chileno vai ter o quê? Que a soma das três vai ser igual a 1. Então, eu tenho que x de B mais x de T mais x de X tem que ser 1. Substituo aqui e consigo isolar em forma de chileno para cancelar o benzeno. Diminuir o incógnito. Aí eu vou e substituo aqui para o chileno. 0,15 vezes 100, 0,01 vezes M2, e aqui novamente deixei só em função do benzeno, consegui eliminar uma incógnita. E aqui 0,07. Então agora eu vou ter as incógnitas. Eu vou ter o M2, o M4 e o M5, que são 3, mais o X do benzeno, 4. 4 incógnitas e 4 sistemas, porque eu tenho esse e o balanço geral. Então, já dá para resolver. Eu consigo agora resolver. Se o número de incógnita é igual ao número do sistema, eu consigo resolver. Aí, dos balanços 2, 3, 4 e 5, temos um sistema de 4 equações. E 5 incógnitas. Tem 5 incógnitas. M2, M4 e M5. X do benzeno em 4 e X do benzeno em 5. Ah, tá. Porque tem, por enquanto tem 5 incógnitas, porque tem os 2x do benzeno no 4 e do benzeno em 5. Então, não daria para resolver, porque tem 5 incógnitas e tem 4 equações. 1, 2, 3. 4 equações. Então, se o número de incógnitas é maior do que o número de equações, não dá para resolver. Portanto, devemos seguir o passo 3. Passo 3. Observar as relações especificadas para o processo global e que foram computadas na análise dos graus de liberdade. Então, aqui ele diz que a relação diz que a segunda coluna foi projetada para recuperar 92% do tolueno da alimentação originada na corrente de topo. Acha-se, portanto, a vazão máxima da corrente 4. Exatamente. Porque se eu tenho a corrente de topo recuperada 92%, então eu tenho que 0,92 da corrente de topo é igual a 0,55, que é igual a 0,94 vezes M4. Aí eu consigo encontrar a massa da corrente de topo. Igualzinho eu fiz na primeira questão. Foi usado o quê? O balanço aqui nessa primeira torre. E eu consegui encontrar a vazão máxima. Porque foi dada essa informação a mais. Uma vez que eu encontrei o M4, aí fica fácil. Eu já consigo encontrar o M5, aqui pelo balanço geral, e consigo encontrar o M2. Então, já tenho todas as massas. Então, se eu tenho todas as massas, é só substituir agora nos balanços do tolueno, aí eu encontro a massa do benzeno, substituo no balanço do chileno, encontro a outra massa do benzeno, que era o que eu precisava. Então, eu consigo ter tudo. Então, percebam, quando vocês tiverem alguma dúvida, tiverem mais equações, mais incógnita do que equação, vocês têm que procurar na questão uma outra forma para ver se ele não já deu outra massa aqui. E a gente observou que ele deu essa massa quando ele disse, quando ele deu essa informação aqui, ó. A sua base deve conter 92,6% de chileno da corrente de alimentação. Então, 92,6% de chileno da corrente de alimentação. Ele quis dizer que a base, aqui, que essa base aqui, deve ter 92% de chileno da corrente de alimentação. Foi onde a gente usou nesse balanço geral. Esse balanço de massa geral aqui. Lá para o final, 92%, 0,92 vezes 0, ele disse que deveria ter na base, a sua base,
deveria ter, qual é a base? O M4. Então, na base deveria ter 92% da corrente de alimentação, que é quem? 0,55 vezes 100. É igual a 0,94 que ele deu, vezes o M4. Então, a gente fez um balanço só da alimentação com a corrente 4. Que ele deu para encontrar o M4. Ele disse que o M4 tinha que ter 92% do que foi alimentado de chileno. Então, a gente conseguiu usar os dados que a gente tinha do chileno e conseguiu encontrar o M4. Certo? A parte mais difícil dessa questão é isso, essa parte aqui do M4 e a base de cálculo que é preciso dar. E saber que quando você tem 2, você pode fazer dessa forma. Ok, até aí, gente? Entenderam esse balanço quando você tem mais de um componente, uma operação unitária? Ok. Entendi, só é mais complicadozinho ele. Eles vão ficando mais complicados à medida que vocês forem estudando. Mas nada é impossível. Então, assim, para essa primeira avaliação, a gente vai parar aí, tá? Porque senão vai para vocês e não adianta muito assunto sem compreensão. Então, a gente vai parar aí. E a outra parte eu vou deixar para a próxima unidade. Essa parte aqui de a reação com reação química vai ficar para a próxima unidade. A senhora vai cobrar balanço de massa nessa prova? Mas vou cobrar pouco, certo? Porque Certo. como a aula foi hoje e a avaliação já é na próxima semana, eu vou cobrar para a gente não se atrasar tanto. Mas o que eu vou cobrar é em relação a essas primeiras questões que eu expliquei para vocês hoje aqui. Quem trabalhou bastante nessas questões simples, com uma operação unitária, entendeu? Sim, entendi. Esse com operação unitária eu dei, mas eu não vou chegar a cobrar agora nessa avaliação. Eu vou deixar para cobrar na segunda, junto com reação química, certo? Para não ficar muito complicado. Aí, para terminar o assunto de hoje, a gente tem apenas um outro tipo aqui, sem reação química, que é... Peraí. Aqui tem alguns exercícios, mas vocês, se quiserem estudar para vocês estudam, fazem só os que tiver apenas uma operação. Com 2 operações eu só vou cobrar na segunda unidade. Deixa eu ver aqui. Aqui ele está dando a aplicação, no caso. Então, essa última unidade aqui, o que ele fala, o que é dado é assim. Você usar o programa, a gente usar agora um programazinho para poder calcular esse balanço de massa de uma forma mais rápida. Entenderam? Então, de que forma a gente vai poder utilizar esse software para estar calculando o balanço de massa, incluindo os dados no software. E aí a gente consegue calcular sem precisar fazer conta. Calcula automaticamente. Você insere os dados e consegue calcular. Que isso é o mais usado industrialmente, né? Porque a gente faz balanço de massa na mão, mas quando a gente chega na indústria para trabalhar, eles têm vários softwares que calculam. Até o Excel mesmo, mas eles sempre têm já um software pronto, como aqui, ó, já com os parâmetros definidos, e a gente vai alimentar o software com os parâmetros e no final ver se faz sentido a resposta que foi dada. Então, por isso que é importante a gente calcular na mão, para ter uma noção. E depois a gente usar um software para ser mais rápido. Mas
o ideal, inicialmente, é calcular na mão para sentir a sensibilidade, ter a sensibilidade do que pode estar certo ou errado, para depois usar os programas computacionais. Então, assim, a gente vai para a aula aqui, certo? E para a segunda unidade, se a gente voltar, eu vou reservar um laboratório de informática para poder ensinar vocês a usar o Excel e o Solver, esses parâmetros do Solver lá, para calcular direto, certo? E aí eu reservo uma aula toda para a gente trabalhar só com a computação, a parte computacional, fazendo os exercícios no computador, se voltar. Caso não volte, a gente ainda não sabe, o que é que eu vou fazer? A gente vai trabalhar tudo sem computador por enquanto e vai deixar as últimas aulas para trabalhar com computador. Porque aí vocês já pegaram toda a acessibilidade, fica mais fácil usar o computador. E aí, quem não tem computador para usar, baixa no celular os softwares que a gente for usar, o Excel e o Solver, e a gente trabalha assim. Agora, eu vou passar uma lista de exercício para atividade parcial 2, que vale o outro 50%. Aí vocês me entregam até o dia 24. Então, com base nessa... Então, eu vou passar para vocês. Vocês precisam estudar para avaliação. O capítulo vai cair da unidade 1 à unidade 6, certo? Na avaliação. Sendo que vocês vão pular as 2 unidades que usa o sistema computacional. No capítulo 1 é a 1.3 e na unidade 2 é 1.4. Vocês vão estudar, ou 2.3, vocês vão estudar 1.1, 1.2, 2.1 e 2.3. Entenderam? Então, são essas 4 unidades que vão cair na atividade avaliativa. Eu vou passar uma lista para essa segunda parcial, com uma geral agora, de todas as questões. Com base nessa parcial, vocês respondendo, vocês farão uma excelente avaliação, porque eu já vou botar questões bem parecidas com o que eu vou preparar. Ok, gente? Ok. A senhora vai colocar hoje essa segunda parcial? Eu ainda não elaborei, então eu acho que amanhã eu coloco. Vou elaborar mais tarde, amanhã de manhã, que agora minha cabeça já está quente também. Então, eu vou botar bem ruim. Melhor tá descansada para fazer. No próximo sábado já vai ser a nossa avaliação, né? Oi? No próximo sábado já vai ser a nossa avaliação. Isso. No próximo sábado, avaliação. Aí vamos marcar para 3 horas. 3 horas, certo? 3 às 6, o que é que vocês acham? Né? Porque sábado, geralmente, as pessoas almoçam mais tarde. Aí fica complicado de sair correndo, vai ter uma indigestão na hora da avaliação. Aí é melhor a gente colocar 3 horas, né? O que vocês acham? De 3 às 6. Por mim, tranquilo. Tudo bem. Para todo mundo. Então, avisa o pessoal no grupo. Então, eu vou disponibilizar para o e-mail do Cristialdo, que é o líder da turma, e Viane, o e-mail deles. Eu livro, para quem não tem ainda, esse livro único, quem está sem acesso ao AVA. Vou disponibilizar como é que chama? Vou disponibilizar as atividades, as parciais, a parcial 1 e a parcial 2. Para quem não entregou a 1 ainda, pode entregar até o dia 24. E a parcial 2 também até o dia 24. Dia 24. Tá certo, professora. Para não ter problema, porque eu vou lançar a nota dia 27. Tá certo? E certo. Qualquer dúvida que vocês, na resolução, vocês podem tirar por e-mail ou pelo grupo. Tá joia? E a atividade avaliativa vocês mandam pelo AVA, ou quem não tiver ainda matriculado no AVA, manda por e-mail e por um e-mail da Croton ou e-mail da Hotmail. Só me avisem quem vocês me avisem. Já enviei, que é para eu lembrar.
tá? Então, Certo. tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Não, Tranquilo. nenhuma. Tranquilo. Gabi só... Cadê o resto do povo? Temos 6 alunos, né? Tô aqui, professora. Tchauzinho, então, gente. Desculpa aí o comecinho deu esses problemas que tem. A gente vai nas próximas, certo? Tchau. Tchau, professora. E um bom final de semana. Amanhã, até o final do dia, eu disponibilizo. Tá bom? Pronto. Agora eu vou dar uma também. Vamos descansar, que ninguém... Vamos fazer uma atividade legal. Deixa para estudar amanhã agora. Beijo, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.